A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, o nosso Deus, ele sempre providencia na vida dos escolhidos dele. E por intermédio dessa palavra, o Senhor, ele diz para você que nada vai faltar. Ele vai cuidar de você de maneira detalhada. O nosso Deus, ele cuidou de Elias. E ele está dizendo: eu cuidarei também de você. Eu sou provisão, eu sou providência e sou detalhe. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que gosta de cuidar dos seus filhos de maneira detalhada. E pessoas aqui provarão do cuidado de Deus nos mínimos detalhes. A palavra do Senhor nos diz que logo após o profeta Elias profetizar segundo a sua palavra que não haveria nem chuva e nem orvalho, Deus assina embaixo as palavras do profeta. Mas o próprio Deus também cuida dele. Hoje Deus diz para você: você provará do meu cuidado, eu cuidarei de você. Eu cuidarei de você de maneira que você vai ficar surpresa. Eu já preparei um cuidado, não te preocupas, decandarás, turiandaraia. Eu não sei o que estava te deixando ansiosa. O que estava te deixando ansioso, preocupado, porque às vezes, irmãos, a preocupação vai tentar nos parar. A preocupação vai tentar nos amedrontar, mas por intermédio dessa palavra, Deus diz assim: eu já cuidei de você. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz assim: eu sou cuidado, eu sou detalhe na tua vida. A palavra do Senhor veio a Elias e o Senhor disse a ele: retira-te daqui. Saia daqui, porque aqui você está correndo risco. Você observa que Deus, ele não cuidou somente da alimentação de Elias. Deus não somente deu pão e carne e água para ele, não, irmãos. Deus cuidou também da segurança de Elias, porque Deus é Deus de detalhes. Decandoramante de rasto, você entende? Por que Deus está dizendo que vai cuidar de você de maneira detalhada? Ele vai cuidar da sua segurança. Ele vai cuidar daquilo que você precisa. Ele vai cuidar da sua saúde. Ele vai cuidar de tudo aquilo que diz respeito a você. Declare comigo: eu recebo um cuidado de Deus de maneira detalhada na minha vida. Eu recebo um cuidado de Deus de maneira detalhada na minha vida. Deus é Deus de detalhes. E o Senhor deixou bem claro: vai para o lado oriental. Já tem uma direção para você. Quando a gente pensa, irmãos, que Deus ainda vai trazer a direção, Deus já tem tudo preparado. O Senhor diz para você hoje: não se preocupe, não se inquiete, não se angustie, amandocando, resdecaira, amante de rasto, porque eu já preparei tudo. O que você acha que eu ainda vou preparar, eu já preparei, diz o Senhor. Eu já cuidei, eu já reservei, eu já preservei, amandacandará, eu já escondi, eu já guardei, eu já livrei. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que Deus ainda vai fazer quando ele já fez. E por intermédio desta palavra, os céus diz para você: Ribiante de rasto candará, eu já fiz. Eu já tenho tudo reservado para a sua vida. E o Senhor diz aqui: beberás da torrente. Você vai beber da água que está ali. Não vai faltar nada para você, mesmo o tempo sendo um tempo onde não haverá chuva e nem orvalho. Já preparei uma torrente. Já preparei água para você. Água é vida, irmãos.
E hoje Deus está dizendo, estou hoje preparando vida, vigor, ânimo, coragem para você prosseguir na minha missão. Ei, rasturiancho, racandorebeai, derrasto candarai. Pessoas aqui vão prosseguir na missão do Senhor, porque Deus já preparou detalhes na sua vida, preparou tudo de maneira detalhada. Não somente vai ter água, Elias, porque eu sei que somente água não vai te sustentar. Porque Deus sabe, irmãos, do que a gente precisa de maneira muito detalhada, de maneira muito profunda. E Deus sabia que ele ia precisar se alimentar. E o próprio Deus deixou bem claro: os corvos vão sustentar você, porque eu dei ordem para que eles te sustentem. A ordem de Deus veio, e é uma ordem liberada, e a ordem de Deus é: eu vou cuidar de você de maneira detalhada. Se prepare para viver, filha. Se prepare, filho, para viver o meu cuidado, para viver os meus detalhes, para tu provar do Deus que cuida como um amigo, como um pai. Deus está cuidando de pessoas que estão me ouvindo agora de maneira linda, como ele cuidou do profeta Elias. Declare comigo: eu creio que Deus está cuidando de mim de maneira linda, como ele cuidou do profeta Elias. Eu creio que Deus está cuidando de mim de maneira linda, como ele cuidou do profeta Elias. Quando Elias escuta as palavras do Senhor, ele não duvida, não questiona, não murmura. Mas a Bíblia diz que ele fez segundo o que Deus havia instruído. Ele fez segundo o que Deus havia ordenado. Irmãos, as ordens de Deus não são para serem entendidas, não são para serem questionadas. Se você quer viver o detalhe, o cuidado, é de Deus para a sua vida. Seja uma pessoa que não questiona. Seja uma pessoa que não busca entender. Mas seja uma pessoa que obedece mesmo quando você não compreende. Declare comigo: eu vou obedecer mesmo que eu não entenda, porque eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu vou obedecer mesmo que eu não entenda, porque eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Vai para aonde eu estou te ordenando. Foi a ordem de Deus aqui para Elias. Vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Fronteira ao Jordão. Já tem um endereço para você. Já tem uma direção para a sua vida. E você só vai fazer o quê? Me obedecer. Assim diz o Senhor: é tempo de obedecer. É tempo de fazer o que Deus te ordena, e você vai ver o cuidado de Deus de maneira detalhada. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Ele habitou onde Deus havia designado. E tudo aconteceu de maneira detalhada, como Deus disse que aconteceria. Porque todas as vezes que você obedece, irmãos, você prova do cuidado de Deus. Todas as vezes que você obedece, você colhe resultados. Tem gente que está me ouvindo agora que vai colher resultados dos céus. Porque Deus, ele vai cuidar de você de maneira detalhada, como ele cuidou de Elias. E ele está dizendo: não queira entender, porque será mistério que eu farei. Será mistério quem são os corvos que vão te sustentar. Não queira entender qual é o ribeiro que vai ter a água para você beber. Tem coisas que não dá, irmãos, para a gente compreender, mas nós temos que somente viver. E hoje Deus diz para você: viva o meu cuidado, viva o meu detalhe, viva o presente, o mimo que eu estou trazendo para a sua vida, porque eu sou Deus que cuido dos meus, e quando eu quero, eu cuido detalhadamente. Eu trago presente, eu mimo, eu abraço, eu cuido, eu zelo, eu protejo. Aqui era a prova do cuidado de Deus para com Elias. Era Deus mostrando: Elias, tu é tão importante que antes de Acabe te procurar, eu já te escondo. Elias, tu é tão importante que antes de faltar a água, eu já preparo. Elias, tu é tão importante que eu dei ordem a corvos, animais impuros, para que te sustentasse. Com pão e com carne, Deus poderia muito bem mandar somente o básico, que era o pão, que era o suficiente para alimentar Elias. Mas Deus quis cuidar de Elias de maneira detalhada, mandando também carne. E Deus está dizendo: eu estou cuidando nos mínimos detalhes. É uma palavra de cuidado, é uma palavra de zelo, é uma palavra de proteção dos céus para pessoas que estão me ouvindo agora. Houve aqui, irmãos, algo extraordinário: o zelo de Deus. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: eu sou Deus de extraordinário. Eu sou Deus que zelo, protejo, guardo, livro, escondo, candará e cuido. Eu estou cuidando de você como eu cuidei do profeta Elias.
A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, irmão, se cumpriu fielmente como Deus havia dito a Elias. E assim diz o Senhor, a palavra dele vai se cumprir fielmente, de maneira detalhada, e Deus vai cuidar de você. Você vai provar o cuidado de Deus se você crer. Porque não adianta somente ouvir e não tomar posse. Elias, ele ouviu aquela palavra, ele creu. E ele tomou a direção que Deus entregou para ele. Hoje, ouça essa palavra e acredite que Deus será detalhes na sua vida. Você vai ver cuidados de Deus de maneira que você nunca imaginou. E você vai dizer, meu Deus, isso aqui é a prova de que o Senhor cuida. Isso aqui é a prova, Ricancho decai, Aramando Candaraia, que o Senhor não desampara os seus. Você viverá a prova do cuidado detalhado de Deus. Porque Deus vai cuidar de você. Versículo 6, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Os corvos, eles traziam, irmãos, pão e carne. E também ao anoitecer tinha pão e carne, tinha pela manhã, tinha ao anoitecer. Deus não deixou nada faltar para Elias na direção que Elias tomou, segundo o que Deus ordenou. Deus não vai deixar nada faltar. Se você andar segundo a direção de Deus, se você andar segundo a ordem de Deus, nada vai lhe faltar. Deus vai cuidar de você de maneira detalhada e o nome do Senhor será glorificado. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por adversidades, por aflições. Deus permite as lutas se levantarem na nossa vida. Mas durante as provas, durante as aflições, durante as adversidades, nós provamos do cuidado de Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo, mesmo com Acabe tão furioso contra Elias, mesmo em um tempo tão turbulento, em um tempo tão adverso. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus cuidou de Elias, e são nesses períodos, irmãos, de adversidade, de lutas, de perseguições, de problemas, de escassez, que Deus, ele cuida de nós de maneira detalhada e nos mostra o quanto nós somos importantes para Ele. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que são muito importantes para Deus. Assim como Deus cuidou da vida de Elias de maneira detalhada, cuidou guardando a ele, cuidou livrando e protegendo, tirando Elias do foco, escondendo Elias no ribeiro de Querite. O Senhor, ele fez a mesma coisa com pessoas que estão me ouvindo agora. Ele está te escondendo, ele está te livrando, ele está te guardando, ele está cegando os inimigos para que não te toquem, ele está te protegendo. Isso é uma forma de cuidado. E quando nós vemos, irmãos, Deus enviando Elias para um lugar onde tinha um ribeiro para que ele bebesse água, era mais uma forma de cuidado de Deus. E quando Deus ainda ordena que corvos levem pão e carne pela manhã e ao anoitecer, irmãos, é mais uma prova de cuidado. São muitos cuidados em uma palavra só. E hoje Deus diz para você, serão muitos cuidados, muitos mimos, zelos, presentes, detalhes dos céus. Porque quando Deus, ele tem uma obra na nossa vida, irmãos, ele não nos deixa sucumbir. Deus ainda tinha uma obra por intermédio de Elias. E eu estou pregando para pessoas que Deus, ele ainda tem uma obra na sua vida. Ele ainda tem uma obra no seu casamento, no seu ministério, na vida dos seus filhos. E ele conta, Aramandocaire, bianto de rasto contigo. Você não queria resposta? Ele conta com você, ele não abre mão da sua vida. Ele não abre mão da sua história. E ele está dizendo, sei filha, sei filho, que você está precisando de detalhe. Você está precisando do meu cuidado, do meu zelo. Você está precisando que eu me manifeste. Você está precisando que eu mostre que sou na tua vida, e eu vou mostrar, diz o Senhor. Elias, ele foi abraçado pelo cuidado de Deus. Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçado neste exato momento. Eu não sei o que você está passando, o que você está precisando, mas de uma coisa eu sei, Deus cuida de ti nos detalhes. Declare comigo, eu estou sendo abraçada pelo cuidado de Deus nos detalhes. Eu estou sendo abraçado pelo cuidado de Deus nos detalhes. Tem pessoas que ficaram impactadas, irmãos. Tem pessoas assim que ficaram perplexas diante do cuidado, do zelo, da proteção, do amor de Deus. E você vai dizer, verdadeiramente vale a pena servir a esse Deus. Verdadeiramente esse Deus é poderoso. Esse Deus não me deixa, esse Deus não me desampara, ele está comigo. O Deus que esteve com Elias em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que cuidou deste profeta, que apesar de muitas aflições viveu muitos cuidados de Deus, é o Deus que está contigo.
Apesar de muitas aflições na sua vida, como houve na história do profeta Elias, porque o próprio Jesus deixou bem claro para nós, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições, então nós vamos ter aflições, vamos passar por dificuldades, mas apesar das aflições, apesar das dores e dos sofrimentos, Deus estava com o profeta. E ele cuidava dele de maneira linda, apesar de tudo que você está enfrentando, de tudo que você passou e está passando, Deus está com você e ele cuida de você de maneira detalhada. Há livramento de Deus, a providência de Deus, a provisão dos céus, há cuidado, a justiça. Tudo isso acontecerá na vida de escolhidos e Deus está dizendo, é detalhes, filha. É detalhes, filho. A maneira que eu cuidarei de ti será mistério, porque eu cuido de você de maneira detalhada. Retira-te daqui. Vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Isso aqui é a prova do cuidado de Deus. E o Deus que cuidou de Elias no passado é o Deus que cuida no presente e cuidará do futuro dos seus. Ele não deixa os filhos dele desamparados, guarde isso na tábua do seu coração. Todas as vezes que o medo tentar te tomar, que o desespero, que a ansiedade, que a angústia, que os problemas tentar fazer você sucumbir, lembre-se do Deus que cuidou de Elias detalhadamente, porque ele é o mesmo Deus que cuida de você. Ele é o mesmo Deus que tem a proteção, que tem o zelo, que tem o controle da sua vida, e ele não vai deixar você sucumbir, ele não vai deixar você perecer, mas certamente ele vai glorificar o nome dele na sua história de maneira linda e você provará do cuidado de Deus. Elias, ele viu que Deus é o Deus de detalhes de você. Também contemplará que Deus cuida de você e cuida dos seus de maneira detalhada. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que vamos orar por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Vamos ter a certeza e a convicção que da mesma forma que Elias, ele provou de maneira detalhada em todas as áreas do cuidado de Deus, você também vai provar. E o nome do Senhor será glorificado na sua história. Amém? Você vai ter testemunho para contar. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, que estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de maneira detalhada dos seus filhos. Foi o Senhor quem cuidou do profeta Elias. E eu tenho certeza que o Senhor está cuidando, Pai, dos teus filhos. Quantas aflições na vida dos escolhidos. E candaramante de rasto, quantas adversidades, quantos problemas, Pai. Quantas vezes parece que os teus filhos vão sucumbir, que não vão suportar, que vão acabar perecendo. Mas por intermédio desta palavra, o Senhor hoje traz uma fé, meu Pai, uma esperança para o teu filho e para a tua filha. A certeza e a convicção que o Senhor é Deus de detalhes. Foi o Senhor que cuidou de Elias. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando agora de maneira detalhada dos teus filhos, que o nome do Senhor será glorificado. Ah, Deus, o Senhor é Deus de resposta. Ah, Deus, o Senhor é Deus de livramento. O Senhor é Deus de provisão, de providência. O Senhor é o Deus que cuida. Ramanda candarastu candarai. Para o Senhor não tem limitação. O Senhor cuida de maneira ilimitada. E o teu nome é glorificado na vida daqueles que confiam em ti. Obrigada, Pai, porque os teus filhos têm confiado em ti e certamente o Senhor glorificará o teu nome na história deles, como o Senhor glorificou na história do profeta Elias. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história onde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural.
sobrenatural. Que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O Deus que cuidou do profeta Elias de maneira detalhada é o Deus que cuida de você. É o Deus que zela pela sua vida, que protege de maneira abrangente. O nosso Deus, irmãos, quando Ele quer proteger, Ele protege. Quando Ele quer guardar, Ele guarda. E por intermédio dessa palavra, Ele diz para você: eu estou guardando, eu estou protegendo, eu estou sendo provisão, providência, restauração, restituição. Eu cuidarei da sua história de maneira detalhada, como eu cuidei, diz o Senhor dos Exércitos, da vida, da história do profeta Elias. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e este cuidado de maneira detalhada dos céus para a sua vida, em nome de Jesus, declare amém.